Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Oi, pessoal. Tô vendo que vocês começaram a entrar aqui já na live. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai dando uma pequena guardada aqui. E assim que vocês puderem dar um retorno sobre o nosso áudio, que é o que a gente sempre pede, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Se vocês puderem dizer que tá tudo ok, a gente agradece muito. Boa noite, boa noite. E já começamos essa abençoada noite do culto do Evangelho de Jesus Exato. em nosso lar. Boa noite, boa noite. Pessoal, se vocês puderem dar um retorno do áudio, como sempre a gente pede, parece que alguém já disse. Áudio perfeito. A Carla, inclusive, a Carla Fabris. Ai, oi, Obrigado, Carla. Carla. Maravilha, então, Obrigado, gente. querida. Bom, pessoal, então agora que a gente sabe que o áudio está funcionando, que está tudo certo, a gente inicia o nosso 23º culto do Evangelho no Lar. Nós já estamos aí há muitas semanas, toda quinta-feira, juntos nas bênçãos de Jesus, e hoje mais um dia para a nossa gratidão aqui, estamos com vocês. Gente, para quem está acompanhando conosco, hoje nós entramos nas instruções dos Espíritos do capítulo 10. Então, Geraldinho vai começar conosco daqui a pouco, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, o item 14, Perdão das Ofensas. Para quem está acompanhando com o livro, nós estamos posicionados desta maneira. A gente sempre lembra, né, para todo mundo deixar aí um copo de água, alguma coisa para fluidificar, crendo que nós sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos precisam, né? A gente sempre indica que a gente deixe, né, uma jarra, um copo de água para fluidificar. E antes de nós entrarmos propriamente no texto do Evangelho aqui, para nós começarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma prece para nós nos acalmarmos, para todo mundo aí entrar no foco, para nós subirmos a nossa vibração e todos sermos capazes de tirar o máximo de conhecimento desses textos tão maravilhosos que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, luz do mundo, príncipe da paz, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Neste momento, Jesus, tendo em vista tudo que o Senhor nos tem dado, tendo em vista todas as bênçãos que têm caído como chuva sobre as nossas cabeças, tendo em vista o seu amor que nunca falha em direção a nós, tendo em vista todo o seu esforço em nosso favor, nós não poderíamos começar de outra forma que não agradecendo. Os nossos corações, Mestre, exultam de gratidão em tua direção. Nós jamais, Senhor Jesus, teríamos palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós cremos, Mestre, que tudo aquilo que nós temos recebido é aquilo de que os nossos espíritos verdadeiramente precisam. Nós queremos começar essa noite, Jesus, dizendo muito, muito, muito obrigado, Mestre, por tudo. E sempre nós seremos gratos por todas essas coisas. Nós nos reunimos aqui, Jesus, em gratidão eterna e suprema ao teu nome, mentalizando a tua imagem excelsa, com os nossos corações abertos, e assim, Mestre, genuflexos, de joelhos, nós dizemos: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Nós te amamos, Jesus, e nós cremos em tudo que o Senhor nos deixou. Nós cremos no teu evangelho, nós cremos na tua palavra, e em crendo, Jesus, em tudo que o Senhor disse, nós nos reunimos aqui nesta noite para estudar, para aproximar o nosso coração do santo evangelho segundo o Espiritismo. Jesus,
todos os nossos esforços nessa vida, apesar da nossa mediocridade, da nossa dureza, das nossas imperfeições, tudo que a gente faz, Mestre, é para tentar aproximar o nosso coração do teu coração, nesse abraço exultante, tão sonhado, pelo qual nós esperamos com tanta fé, com tanta confiança, o abraço que vai fazer tudo valer a pena, Jesus. Esse caminho estreito, essa porta estreita, todas as dificuldades de ser cristão, todas as dificuldades de levar o teu evangelho, tudo que nós fazemos, Mestre, ao longo dos séculos, é para que nós tenhamos o teu abraço. Nós te amamos muito, Jesus. Estamos ansiosos pela tua presença, pelo teu carinho, pela tua face aqui conosco hoje. E assim, Mestre, nós pedimos para que nesta noite os nossos espíritos sejam capazes de registrar o teu Santo Espírito, reunidos aqui, Jesus, com gratidão, transbordando os nossos corações. Nós nos lembramos em teu nome de todos os nossos irmãos e irmãs que nesta noite padecem os sofrimentos mais atrozes. Nós nos lembramos, Jesus, das mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos, daqueles que estão tristes porque estão doentes, daqueles que estão nas ruas ansiosos pela comida, pelo agasalho, pela água, Mestre, sempre, Jesus. Nós nos lembramos de todos aqueles que perderam as esperanças nos dias do porvir e têm planejado tirar a própria vida. Nessas horas difíceis, Jesus, o Senhor é o único consolo, o Senhor é a nossa rocha forte, o Senhor é o lugar quente para o qual nós corremos em busca de abrigo. O Senhor é, Mestre, sempre a nossa salvação, o nosso Salvador. Nós temos encontrado esperança, confiança sempre no teu coração, Jesus. E assim nós pedimos para que as tuas bênçãos, para que o teu amor, para que o teu carinho caiam mais uma vez sobre as nossas cabeças, Mestre, entrando nos nossos corações, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para sempre. E assim nós sempre pedimos, Jesus, entra em nós, entra nos nossos corações e muda tudo, Senhor, de acordo com a tua santa vontade, porque nela nós temos o caminho seguro para nós melhorarmos os nossos espíritos e termos uma vida muito mais feliz. Nós chamamos muito, Jesus, e nesta noite nós só podemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor e por sempre o Senhor ter sido a nossa esperança. Que para sempre, Mestre, seja assim, porque nós te amamos muito e nós confiamos muito no Senhor. Aqui, Jesus, mais uma vez, com os nossos corações abertos, de joelhos, lembrando a tua descida e agradecendo por ela, nós, lembrando da tua santa imagem, dizemos mais uma vez: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É com muita, muita emoção que a gente começa esse culto do Evangelho na noite de hoje, do dia 6 de julho de 2023, relembrando aqui uma efeméride espírita que aconteceu exatos 91 anos atrás, no dia 6 de julho de 1932, na sede da Federação Espírita Brasileira, na Rua Passos, número 30, no Rio de Janeiro, quando Chico Xavier lançou o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Havia sido feita uma reunião de pré-lançamento um mês antes, no dia 2 de junho, mas ainda não tinham os livros, né? E os livros chegaram e foram lançados no dia 6 de julho de 1932. E sabemos que essa foi a primeira apresentação do Chico na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E a partir daí, de lá para cá, nesses 91 anos,
outros 544 livros se seguiram. Então, uma chuva de livros, de bênçãos, de luzes, a verterem dos planos mais altos, a se materializarem por suas mãos dadivosas e operosas, que nunca se cansaram de servir ao Cristo Jesus e à doutrina espírita na face da terra, unindo como uma ponte de luz os altiplanos da vida maior com a nossa crosta terrestre. Então a ele, Chico Xavier, as nossas homenagens, aos espíritos dos poetas brasileiros e portugueses que se arrojaram nessa empreitada de luz, também o nosso reconhecimento, sabendo que eles também colaboraram para que essas clarinadas do reino de Deus na terra fizessem soar a palavra de Jesus de novo para o coração do povo, inaugurando a segunda parte da tarefa desse espírito missionário, esse apóstolo consolador, que em nome de Jesus assumiu a condução da doutrina dos espíritos na face da terra, em França como Allan Kardec e em Pedro Leopoldo e Uberaba, em Minas Gerais, no coração do Brasil, como Francisco Cândido Xavier. Então, nossos encômios, nossas homenagens vão para esse coração querido de Chico Xavier, onde quer que ele se encontre, sabendo nós de antemão que ele nunca desejou receber homenagens, mas nós aqui estamos falando com o coração cheio de flores do nosso mais profundo reconhecimento e gratidão. E pessoal, só um comentário. Um médium começar a sua carreira mediúnica, a sua caminhada mediúnica com um livro como Parnaso de Além Túmulo, que é uma obra literária assim monumental, eminente, a gente não tem palavras para descrever o que é esse livro. E é a prova, gente, do postulado evangélico. Pelos frutos você conhece a árvore. A árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Foi Jesus que disse isso. Então, quando a gente tem um médium que começa com o Parnaso de Além Túmulo, esse livro maravilhoso, a gente sabe que a gente pode confiar nesse trabalhador, porque um fruto desse não vem de qualquer árvore. Lembrando, não é que ele começa a psicografar com 17 anos de idade e até os 22, quando lança a obra, então nós estamos falando de 5 anos de trabalhos. E nesses 5 anos de trabalhos, praticamente, os espíritos que se apresentavam para escrever ou para declamar, porque uma vez ele me contou, João Pedro, que a maioria dos poemas, ele via, pela mediunidade clara evidência, o poeta desencarnado declamando-as. Então ele tinha também a clara audiência. E às vezes ele tinha que pegar um papel de pão, um papel de rascunho, e para rascunhar o que ele estava ouvindo, e depois passava a limpo. Uma prova desse trabalho é o primeiro livro de Chico Xavier que nós publicamos, que ele fez manualmente entre 1927 e 1930, e depois só foi publicado no centenário dele, né, aconteceu em 2010. Mas em relação ao Parnaso de Além Túmulo, quem quiser conhecer mais os bastidores dessa obra, a comunicação que Chico Xavier tinha com Manuel Quintão, então diretor da Federação Espírita Brasileira, então diretor também do Reformador, porque nós temos todas as cartas, né, que eles trocaram. Nós fizemos uma live que está entrando no ar agora, coincidentemente, neste mesmo dia. Ela foi gravada com antecedência, mas está entrando no ar agora pelo Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Então, quem quiser conhecer essa história em detalhes, podem acessar o YouTube do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que é o CELD, e também nós vamos reproduzi-la no nosso YouTube Saber Espiritismo, ou TV Saber Espiritismo, e oportunamente também em todos os nossos canais do Meta Facebook, né? A Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, o Saber Espiritismo,
o Grupo Espírita Saber Amar, o Portal Saber Espiritismo e o Transição Planetária e Data Limite. Não vai faltar, né? Para quem quiser assistir, não vai faltar. Exato. Bom, mas agora voltando à nossa tarefa principal, que é o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, temos nas Instruções dos Espíritos uma mensagem que foi dirigida a Allan Kardec há 161 anos atrás, em 1862, na cidade de Bordeaux, na França. E o título dela o título dela é Perdão das Ofensas. Foi escrita pelo espírito de Simeão, provavelmente o mesmo Simeão da história bíblica, não é? E que está lá também como personagem do livro há 2000 anos. Não é? E no Inácio de Antioquia. E no Inácio de Antioquia. Então, esse espírito de altíssima elevação espiritual, um dos primeiros mártires do cristianismo. Tio Diana, né? A tio Diana, que era empregada de Emmanuel, no caso de Públio, né, e de Lívia. Ele era tio de Ana, que era a funcionária da família Lentulus, né, em Cafarnaum. E essa mensagem é belíssima, porque ele vai enfocar esse título, esse tema, Perdão das Ofensas. Está inserida no item 14 do capítulo 10º. Quantas vezes, diz ele, perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Verdade. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Então, muito linda essa passagem, não é? Nós já comentamos até no culto anterior aquele caso de Chico Xavier com a senhora que havia contado, né, quantas vezes ela tinha perdoado o marido, e ela foi falar com o Chico, porque eu já perdoei 70 vezes 7. Ela contou, né? E o Chico então respondeu a ela que Emmanuel estava dizendo a ela que não era isso não, que era perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Porque é o que está falando aqui o espírito de Simeão, que quando Jesus respondeu sobre este assunto a Pedro, ele estava dando a seguinte lição: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Então, não existe medida para o perdão. Não existe medida ou limite para o perdão. Nós devemos exercitar a força do perdão porque ela é curativa em nós. Exatamente. Quando nós acumulamos mágoa, ressentimento, raiva, desconforto, inconformação, revolta, esses sentimentos negativos, nós estamos emitindo de nossos corações uma força eletromagnética potentíssima de negatividade que cria um campo eletromagnético, mento eletromagnético, de acúmulo de pensamentos negativos que passam a nos destruir a própria paz mental. Eles interferem nos nossos cérebros, essas forças negativas, e o próprio cérebro
descarregando essas energias pensamentais de ordem inferior, de frequência muito baixa. Nós sabemos que quanto mais baixa a frequência de uma onda eletromagnética ou de uma partícula mental, quanto mais baixa essa frequência, menos energia ela tem. Ela é uma energia pesada, é uma energia muito básica, que nos coloca para o chão, que nos derruba, que nos indica o desânimo, a tristeza, a depressão, a inconformação, a revolta. E nós vamos como que seres que vão se arrastando pela crosta terrestre, incapazes de voar pelo pensamento, incapazes de se soltar e agradecer a Deus a bênção da vida, porque ficamos muito fechados em nós mesmos, em nosso mundinho, em nosso umbigo. A gente só reclama, a gente só se indispõe com as pessoas que estão ao nosso derredor, sem enxergar a beleza da vida, sem enxergar a oportunidade do serviço ao próximo, com que Deus nos conclama a redenção espiritual. Então, é por isso que nós precisamos perdoar, aprender a perdoar. Não é para a gente ser bonzinho ou aparentar uma elevação espiritual que ainda nós não alcançamos, mas como um exercício, não é, de autodisciplina emotiva, sentimental e pensamental para o nosso próprio equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio, ele chega justamente quando a gente esquece de nós mesmos, das nossas razões para o sofrimento, quando a gente está em sintonia não mais com o ego nosso, com o nosso próprio umbigo, eu sofredor, mas quando a gente está em sintonia com Cristo. E o Cristo que hoje, no mundo, a doutrina dos Espíritos revive com toda a sua simplicidade, pureza, relembrando-nos tudo quanto ele nos disse, nos explicando as leis da vida. Nós hoje, com a doutrina espírita, já podemos sim entender que há muita gente esperando por nós, esperando pelo nosso concurso, pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pela nossa colaboração, pela nossa renúncia, pela nossa doação daquilo que nós já possuímos. Nós não precisamos, como dizia Chico Xavier, escalar os Everestes da vida, nem fazer prodígios de caridade, mas nós já podemos fazer alguma coisa. Nenhum de nós é tão pobre que não possa doar de si algo em favor dos semelhantes que mais sofrem, que estão mais sobrecarregados e aflitos. E é por isso mesmo que, em atendendo este conclame do Cristo, nós vamos nos tornando invulneráveis ao ataque das sombras, invulneráveis aos maus procedimentos, porque eles já não dão importância, aquilo já não nos fere mais, as injúrias pessoais. Toda hora a gente vê isso acontecendo. Eu mesmo tive uma grande lição do Chico quando ele contava sobre as injúrias que ele recebeu, as calúnias, difamações, ataques gratuitos, e ele me deu a seguinte receita: Geraldinho, quando isto ocorrer com você, não passe recibo à ofensa. Responda sempre com silêncio e com trabalho. Foi o que eu fiz. Eu saí de Pedro Leopoldo sob uma chuva de ataques, de calúnias, de difamações a meu respeito. Saí da cidade que elegi por meu berço de nascimento, com a roupa do corpo, sem me despedir dos parentes, porque eu sabia que eles não deixariam que eu partisse. E cheguei em Uberaba com uma mão na frente e outra atrás, pedindo remoção da fazenda modelo de Pedro Leopoldo para a região do Parque de Exposições da Abadia em Uberaba. E lá recomecei a vida do zero.
e tive lá novos amigos, fundei novos centros espíritas e continuo trabalhando até hoje. Então, esta deve ser a nossa, vamos dizer assim, em inglês seria o approach, né? Que seria a nossa abordagem. E para isso nós temos que olhar o exemplo de Chico Xavier, porque ele foi brando, ele foi humilde de coração, sem medir a sua mansuetude, embora firme, não é? Então, aqui a mensagem claramente diz isso. Farás o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Ora, se nós queremos o perdão para as nossas ofensas, os nossos deslizes, nós temos que agir da mesma maneira. O Espírito de Simeão prossegue. Prestai atenção, pois a essa resposta de Jesus, e prestai atenção, pois, a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. É sempre essa situação que a gente sabe na doutrina espírita que existe a lei da justiça universal. O Chico costumava dizer o Instituto Universal da Justiça Divina. E nós sabemos que por esse instituto, a cada um de nós é dado segundo as próprias obras. E a gente tem que entender que isso funciona para o bem também. Exatamente. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Não é? Se eu estou perdoando, esquecendo uma ofensa, é uma obra que eu estou fazendo. Eu vou recebê-la de volta. Eu também, quando eu, por uma infelicidade qualquer, eu cair, ou eu me desviar do caminho reto, eu terei a misericórdia divina a meu favor. Se eu me humilhar, eu também serei abençoado pela... Vejam bem o exemplo de Chico Xavier. A vida inteira ele se colocou nos últimos lugares. Eu sou um cisco, né? Do meu nome eu só guardo o cisco. Eu sou uma parede pobre, onde se aplicam os cartazes do Evangelho. O valor não está na parede velha e carquilhada, mas nos cartazes do Evangelho, né? Eu sou um médium grama, capim, corta um, nasce outro. Eu sou uma formiga que trabalha, disciplinada em nome de Deus. Então vejam bem, e no entanto ele foi elevado, não por si, não porque ele queria ser elevado no reconhecimento popular, o maior brasileiro de todos os tempos, o maior brasileiro da história, o mineiro do século, a personalidade do século XX, segundo a revista Veja, não é? Então, o próprio retorno do bem que ele fez aos outros, que se multiplicou aos milhares e a centenas de milhares, é que o elevou. E prossegue, então, a mensagem, o Espírito de Simeão. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós. E prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Agora vamos atualizar para 20 séculos, né? 21 séculos. E é tão bom saber isso, né, gente? Que nós todos estamos sob a tutela deste amor divino lá de cima. Olha só, que prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 20 séculos. Do alto dos esplendores celestes. Então, isso é uma consolação para nós. Ele não nos esqueceu. Jesus é o nosso Senhor e nosso Mestre, o governador da terra, e olha por nós. Diz o Espírito: perdoai aos vossos irmãos como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão
é proporcional à gravidade do mal. Não teríeis nenhum merecimento em desculpar os erros dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, quanto mais grave é o erro, né, mais a gente tem necessidade de perdoar e esquecer. Espíritas, aí a conclamação para nós, espíritas cristãos. Jamais os esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito e não pensais senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Realmente, quando a gente está preocupado em fazer o bem, a gente não perde tempo com o mal. Essa é uma grande realidade. Eu vi isso com Chico Xavier. O homem trabalhava o dia inteiro. Eu já costumei dizer isso várias vezes, em várias lives. Ele era o senhor do tempo. Ele conseguia, num espaço de 24 horas, fazer tantas tarefas que beneficiavam a centenas de milhares de pessoas, que é impressionante, não é? Ele não parava para reclamar, para dizer nada a respeito daquilo que ele estava sofrendo, a não ser quando passava algum tempo e ele olhava para trás até de forma jocosa, rindo-se de si mesmo, porque ele tinha muito bom humor, não é? Contando os casos de sofrimento que já haviam passado. Então vamos nos focar no bem que nós já podemos fazer. Geraldinho, posso? Pessoal, isso que o Geraldinho trouxe aqui como exemplo do Chico, a gente estuda muito em programação neurolinguística, né? A gente já conversou sobre isso aqui. O nosso cérebro não trabalha com negação. Então, se eu ficar, eu não vou pensar em fulano que me fez mal. Nesse caminho, você só vai pensar em fulano. Então, o melhor é, como o Geraldinho está trazendo o exemplo do Chico, foca no bem, no trabalho, porque aí sim, focando nesse sim, nesse positivo, nesse trabalho do bem, aí sim você vai esquecer o fulano que te fez mal, a fulana que te fez mal. Agora, essa coisa da negação, que é muito que o Geraldinho falou, desse perdão orgulhoso, né? Desse perdão que é, na verdade, um orgulho travestido. Ah, eu perdoei fulano, eu esqueci de fulano. Na verdade, não esqueceu. A melhor forma de esquecer e de seguir em frente é focando no trabalho cristão, que é muito amplo e está aí por fazer. Exatamente. É a atitude positiva diante o da sim, vida. focar né? no sim. Focar no sim. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento. Exato. Pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Olha É o resumo de tudo que nós exatamente. conversamos aqui. Né? Nós somos responsáveis pelo nosso espírito. Isso é muito Pensamento é importante. Né? espírito. Olha, É um responsável pelo atributo pensamento, exatamente. do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Exatamente. E nós somos responsáveis pela nossa vida. Então vamos assumir as rédeas da nossa vida e focar no bem. E, pessoal, isso aqui que o Geraldinho está comentando é muito importante porque, às vezes, essa flecha de pensamento, se a outra pessoa não está protegida, também está aberta ao mal, imagina. Você lança uma flecha negativa, a pessoa está no trânsito, também está negativa, essa flecha do seu pensamento negativo pode ser a causadora do acidente que a pessoa vai sofrer. Exato. E nós seremos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então a gente tem que tentar cultivar bons pensamentos nessa atitude positiva sobre a qual o Geraldinho está falando. É muito mais sério do que a gente imagina. Porque senão a lei de causa e efeito, ação e reação vem no sentido Exatamente. pior. No sentido né? pior. No sentido, não naquele que eu comentei anteriormente, mas no sentido de nos trazer de volta o mal que jogamos nos outros. Né? Então, como ele diz, Deus nos conhece o nosso pensamento. E aquela mensagem que você psicografou, né? Vigia na prece, né? Toma cuidado, se entrega à prece. A receita. A receita, que é o cuidado da prece e a oração. Né? Pois é. Que é a nossa defesa. O culto do Evangelho, aliás, que deve sim ser feito por todos nós, em nossos lares, até mesmo em nossos ambientes de trabalho, por que não? Né? E não se fala também nas nossas casas e instituições da nossa querida doutrina espírita. Isso é uma necessidade. Verdade. Ela tem o poder, ele tem o poder profilático. Exatamente. De nos defender do mal que reside em nós mesmos, uma vez que em nos associando com pessoas
amigos, familiares, queridos, que estão ali em uníssono, pensando no bem, nós nos fortalecemos coletivamente, não é? Fazei, portanto, prossegue o Espírito Simeão, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Ou seja, os nossos pensamentos precisam estar desprovidos de rancorosidade. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha bem essa frase. Isso, gente. Nossa. Aliás, no Evangelho está destacado em itálico. Kardec destacou em itálico a última frase da mensagem de Simeão, dada na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, há 161 anos atrás. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu irmão ou contra meu próximo. Nossa, vamos agora ao item 15, que é a mensagem seguinte que o João Pedro vai comentar. Bom, pessoal, essa próxima mensagem ela é do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, tão conhecido, a localidade Lyon, né, e aí o ano 1861. O Paulo começa assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Então, o que o Geraldinho comentou muito aqui, né, dessa dinâmica de dando que se recebe, né? A gente lembra muito de Francisco de Assis. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Exatamente, né, pessoal? Porque a gente tem essa necessidade muito grande de indulgência e muitas vezes, em esquecendo que nós somos imperfeitos por causa do nosso orgulho, a gente julga o outro como se nós fôssemos as criaturas mais perfeitas que já passaram pela face da terra. E Paulo de Tarso, falando sobre perdão, é um apóstolo, né? E aí ele é o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios. A gente viu Paulo de Tarso numa caminhada em que os amigos mais queridos, né, daquela orla farisaica, os amigos mais queridos do passado, foram aqueles mais ferrenhos na calúnia, na difamação, na injúria, os mais ferrenhos em diminuir, em chamá-lo de louco, quando ele decidiu por um novo caminho. Então, Paulo, quando se tornou cristão, ele teve que exercer o perdão reiteradamente, inclusive perdoar o próprio pai, que não teve olhos de perceber a raridade que ele tinha encontrado no Evangelho. Então, essa mensagem de Paulo é muito significativa quando a gente pensa na vida do próprio Paulo, que experimentou esse lado de ser o orgulhoso, o perfeito, porque ele se achava perfeito, e de fato, gente, Paulo de Tarso era muito honesto, ele defendia a lei. Quando ele era aquele judeu, grande orador, né, do Sinédrio, ele era honesto. Então Paulo era aquele orgulhoso que de fato vivia à risca da lei. Inclusive no Paulo Estevão, a gente tem informação de que ele nunca avançou em termos sexuais desrespeitando Abigail. Ele era extremamente reto. E ele, esse homem de um proceder tão reto, foi realmente muito orgulhoso e tinha uma dificuldade absoluta em perdoar os outros. Tanto que no primeiro confronto com Estevão, o que ele mais guarda é o que o Geraldinho acabou de dizer: muito rancor. Ele guarda um rancor por Estevão, por quê? Porque feriu o orgulho dele gigantesco. Mas depois, na caminhada evangélica, ele tem que aprender a perdoar. E tem já comentando, entrando já nos comentários, tem uma mensagem do Humberto de Campos, mas já escrevendo como irmão X. Aí, gente, se eu não me engano, está no Contos e Apólogos, de um homem que na casa de Pedro começou a interrogar Jesus sobre o perdão. E ele perguntava assim: mas mestre, e se eu sofrer uma calúnia, que é tão difícil para o meu orgulho, Jesus? Então você vai perdoar.
Mas e se baterem na minha esposa? Então você vai perdoar. Mas e se baterem em mim? Então você vai perdoar. Mas e se me baterem tanto a ponto de me deixarem doente no leito, Jesus? Então você vai perdoar. E ele pergunta, mas mestre, e se me fizerem um mal tão grande a ponto de me matarem? Jesus diz para ele, então você vai descer ao túmulo, você vai perdoar e você vai continuar trabalhando em favor do bem. E ele pergunta, poxa, mas qual que é a retribuição de uma pessoa que vive uma vida assim? E aí Jesus fala para ele, essa é a vida de um verdadeiro servo de Deus. A recompensa é essa, você ser um verdadeiro servo de Deus. E Humberto de Que a Campos conta, pessoa acende, exatamente, né? que Humberto de Campos conta que ele saiu bravo com essa resposta de Jesus. Mas Pode, aí lembra, João Pedro, que eu já até comentei que o Chico dizia: exatamente o que a gente comentou aqui. quem consegue no seu íntimo o verdadeiro perdão, quando desencarna, tem as portas dos Exatamente. céus abertas. Exatamente. Escancaradas, foi a Exato. palavra do Chico. Escancaradas, que Escancaradas. é o que também Humberto de Campos traz para a gente, né, no relato. Quando Jesus perdoa, né, naquele último momento da cruz, o céu se abre e ele vê os anjos tecendo o caminho que ele subiria até o céu com flores e estrelas. Olha que coisa linda, como o Geraldinho está falando, o céu se abre. Mas a gente precisa entender que o céu está aberto àqueles que servem a Deus. Né? O que Jesus estava, né, nessa conversa tentando dizer a esse homem, não espere nada de material em troca. Espere que você vai se tornar um verdadeiro servo de Deus. E o que esse homem queria ouvir é, nossa, perdoando muito, alguma coisa ele vai me prometer. Ele vai falar que você é um grande rei, alguma coisa. E não é o caso, porque não é aqui. E quando a gente se lembra mais uma vez de Paulo, que precisou também percorrer, né, esse caminho do perdão, como o Geraldinho está falando, no final do livro Paulo e Estevão, a gente tem também as portas do céu se abrindo para Paulo de Tarso e o próprio Cristo vindo recebê-lo. Paulo continua assim conosco. Eu acho que eu parei nessa parte aqui, né? Perdoai. Será que foi aqui? Bom, perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. E foi o que a gente já falou aqui algumas vezes, né, pessoal? Isso é ciência espírita, como o Geraldinho trouxe. Perdão é cura para o corpo físico e para o espírito. Aquele que diz nunca perdoarei, ele está simplesmente fechando a consciência dele para o auto-perdão. E esse auto-perdão é o que equilibra as nossas consciências. É como a gente já comentou aqui, né? Pedro teve essa lição do perdão, recebeu essa lição do perdão de Jesus e ele conseguiu lidar com a negação. Judas, por outro lado, que talvez, né, mais orgulhoso, mais ambicioso, mais materialista, menos capaz de perdoar, quando traiu Cristo, ele não aguentou, ele não conseguiu se auto-perdoar e foi, né, se socorrer do suicídio, infelizmente. E aí é muito interessante, gente, porque a gente tem uma entrevista de Judas com Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, e Judas fala que, né, ele demorou para equilibrar a consciência, ele precisou reencarnar, inclusive no livro Cartas e Crônicas que a gente entende que a redenção de Judas veio como Joana d'Arc, e aí essa consciência que não conseguiu o auto-perdão, o que ele passou? Como Joana d'Arc também foi traído, também foi vendido e foi para a fogueira, né, em nome do Cristo. E ele, nesse livro é muito bonito porque ele fala para Humberto de Campos que na data, né, ali da paixão de Cristo, quando se aproxima essa data comemorativa, ele volta lá em Jerusalém e ele fica olhando aqueles páramos, se lembrando de tudo que aconteceu. E ele fala para Humberto de Campos como, naquela época, ele não conseguia entender tudo que Jesus tinha trazido em termos, né, dessa ciência que é o perdão, o amor, a caridade, como ele demorou para entender isso. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que esse remorso que ele sentiu quando ele, né, traiu Cristo, esse remorso da traição, ele faz uma reflexão que é o seguinte: ele sentiu esse remorso a ponto de se suicidar, mas a maioria das pessoas trai o evangelho, trai o Cristo todo dia e nem chegou ao nível ainda de sentir remorso, de arrependimento.
trai o Cristo todos os dias e segue em frente. Nem está nesse momento ainda da necessidade de reflexão sobre o auto-perdão. E quando eu li esse relato de Judas no livro de Humberto de Campos, a gente entende qual era o amor desse homem por Jesus, né, a ponto de tirar a própria vida, qual era a consciência que ele tinha, qual era essa necessidade que infelizmente ele teve da ambição, do materialismo, mas para tentar sim fazer Jesus um rei do mundo, né? E muitas vezes nós traímos e ainda nem chegamos ao ponto de sentir um remorso, de sentir um arrependimento, como o Geraldinho colocou aqui. Paulo continua: quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Isso é muito interessante, porque acho que foi até você comentou, né, que nos casamentos, né, quando acontece algum problema, se a pessoa, né, olhasse para si mesma, ela veria que ela deu a causa aquele problema, né, e que causou tudo aquilo. Acho que foi o Geraldinho estava citando Emmanuel no Vida e Sexo, né? Isso. Então, se a gente, né, olha para a situação com mais ponderabilidade, de uma forma mais arrazoada, talvez a gente perceba que no fio, né, desses acontecimentos muitas vezes trágicos, fomos nós mesmos que iniciamos, fomos nós mesmos o ponto de partida dessa tragédia e dessas agressões recíprocas. Uma desavença Dessas desavenças, exatamente. Porque às vezes, né, a pessoa, né, que agride e fica ali com a peixe, né, de agressor, ela é a que tem mais força, ou a que grita mais, ou a que explode mais, né, ou a que até chega a uma agressão física. Mas será que ela sempre foi quem começou? A gente precisa ter humildade para fazer esse tipo de análise. Paulo continua: quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, que a gente está falando, não fostes vós quem desferiu o primeiro golpe, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da censura que lhes lançastes. Ele continua: admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes que degenerasse em querela grave o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados. E aí, pessoal, a gente entra nesse dever do espírita, nesse dever do cristão, nesse dever de quem teve acesso a esse tesouro que é o cristianismo aí em todas as escolas religiosas, doutrinárias e filosóficas. Aquele que evoluiu mais, ele com toda certeza tem mais responsabilidade de exemplificar aqueles conhecimentos tão maravilhosos com os quais ele já teve contato. Isso é a realidade, porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os espíritos superiores respondem que o livre-arbítrio ele é proporcional ao conhecimento intelectual e não ao amor que a pessoa já adquiriu. Então, o seu livre-arbítrio, ou seja, o seu nível de responsabilidade para agir, né, nesse sentido de ação e reação, ele é proporcional ao seu conhecimento. Então, o espírita, o cristão, ele precisa ter uma conduta diferente. É o que Paulo de Tarso está falando aqui. Se cabia ao espírita impedir uma briga, com toda certeza ele vai ser o culpado se houve essa briga. Paulo continua: admitamos, finalmente, que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Então, mais uma vez, né, pessoal, se nós não fizermos nada, se não tem um fio, se em todas as, o que é difícil, mas se em todas, né, é muito difícil, mas se em todas as nossas sucessivas encarnações a gente não tem um fio de culpa, se a gente perdoar, não tendo nenhuma culpa, o nosso mérito vai ser muito maior, porque como a gente já comentou aqui nos outros estudos evangélicos, todos os espíritos pelos quais nós passamos aqui, sobre os quais nós conversamos, eles aliam, eles atrelam a elevação espiritual à capacidade de perdoar. Então, aquele que ainda está guardando muito rancor, ele está comprovando simplesmente a sua baixeza espiritual. Então, um espírito que não tem qualquer culpa e perdoa mesmo assim, ele está simplesmente mostrando
a pureza do seu coração. E maior, com toda certeza, vai ser o mérito desse espírito. Paulo de Tarso continua: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Olha aí, gente, essa diferença, né? E foi o que o Geraldinho também passou aqui com a gente, esse perdão que é simplesmente uma mentira que está encobrindo uma grande vaidade, um grande orgulho. E nós que, né, percorremos já há muitos anos os caminhos, né, religiosos nas escolas cristãs, a gente vê muito isso, né, dessa superioridade, né? Eu perdoei fulano, fulano me fez e aconteceu, mas eu perdoei. É aquela, inclusive aquela questão que Jesus traz pra gente, né, sobre aquela pessoa que jejua e conta que jejua, quer aparecer, né, toda destruída, eu passei o dia fazendo jejum. Então esse perdão do coração, ele não é o perdão dos lábios porque ele não precisa dizer nada, né? O perdão do coração, ele vai se expressar nos menores detalhes e principalmente ele vai se expressar num pensamento significativo em termos de desejar o bem em relação àquela pessoa. E aí, pessoal, é óbvio que isso não é fácil, que essa não é uma tarefa fácil. Agora, nós, como espíritas, podemos fazer uma análise bastante racional e escolher caminhos. Se a gente perceber assim, eu não posso nem pensar naquela pessoa, porque se eu pensar me dá raiva, então não pensa. Faz como o Geraldinho estava falando, vai percorrer o trabalho do bem, vai pensar em outra coisa, muda o seu foco. Em percorrendo esse caminho do bem, em trabalhando na caridade, nós vamos com toda certeza adquirir instrumentos necessários para olhar para aquela pessoa de outra forma, para ser capaz, depois de 5, 10, 20 anos, de olhar para a situação com outros olhos. Agora, como espíritas, nós precisamos racionalmente escolher não ficar amolando aquele rancor, não ficar dando água para aquela planta tão venenosa. Escolher outro caminho. Isso é uma atitude racional. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para atingir esse lugar do perdão, mesmo que ele seja muito difícil. Paulo continua: quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei, nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. E aí, pessoal, imagina, nós que ainda estamos aqui no planeta Terra, né? Não tem nenhum santo aqui, imagina se Jesus virasse as costas para a gente nesse tipo de perdão. Me fez, né? Fulano me fez há 2000 Nós anos. estaríamos Onde perdidos. nós A estaríamos? humanidade estaria Onde perdida. nós estaríamos? Se o Cristo, Se ele não tivesse nos perdoado. e esse perdão que esquece, esse perdão que dá outra chance. Imagina, gente, se tudo que nós já fizemos de errado nessas muitas encarnações, o Cristo virasse as costas, como Paulo está falando aqui, né? Nunca reconciliarei, não quero... Imagina se Jesus dissesse para a gente, eu nunca mais quero ver fulano. O que Ou nunca seria? mais vou perdoar a terra que me Exatamente, crucificou. exatamente que me crucificou, imagina. E aí nós ficaríamos como? Sem a possibilidade da reencarnação para a nossa Pois redenção, é, imagina. pela nossa remissão de Imagina, pecados. gente. O próprio Cristo exemplifica, né, tudo isso. E é o caminho que a gente precisa tentar percorrer, apesar da dificuldade. Então, Paulo continua. Ninguém se impõe, né, finalizando, ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio, como a gente falou, das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, esse é o verdadeiro perdão. E aí, pessoal, eu queria trazer aqui um trecho muito breve. É aquele trecho em que Paulo, né, depois de ter o problema com os amigos fariseus, com o próprio pai, se sentindo desolado, ele tem aquele desdobramento com Abigail e ela traz aquela frase tão significativa para ele, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. E o contexto é que ele pergunta assim para ela, Paulo perguntando para Abigail,
Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Paulo continua: como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Aí Paulo pergunta mais uma vez: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Abigail espera. E aí vem, quando Paulo pergunta como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. E ela responde: perdoa. Então, muitas vezes, pessoal, no caminho cristão, a única forma de percorrer é perdoando. É pensando assim, eu vou ativar o modo perdão e vou sair perdoando, esquecendo, porque se cada pedrada nesse caminho cristão que a gente levar, a gente guardar um rancor, serão tantas pedras que a gente vai carregar, essas pedras dessas pessoas, que esse saco tão pesado de pedras vai acabar paralisando a nossa caminhada. Então esse perdão é a liberdade nossa. E a gente não fala isso de forma egoísta, né? Mas de fato isso é ciência espírita. O mais abençoado, o maior beneficiário dessa atitude do perdão é aquele que está perdoando. Então, pensar dessa forma, o primeiro beneficiado sou eu, né? Quem está tirando a maior vantagem sou eu por perdoar, isso com toda certeza vai nos ajudar a tentar mudar a atitude mental. E aí, gente, antes de nós terminarmos, eu separei aqui um pequeno trecho de Emmanuel aqui, em que ele fala de caridade e higiene, falando sobre o perdão. Emmanuel, É o capítulo 17 isso, do livro bem Luz e lembrado. Vida. É o capítulo 17 do livro Luz e Vida. Emmanuel diz assim: a higiene alinha vários preceitos de proteção à vida, como sejam o asseio do corpo, o uso da água potável não contaminada, a renovação do ar no recinto doméstico, a faxina habitual, a limpeza da moradia, o banho diário sempre que possível, a roupa lavada, a refeição natural e o saneamento do solo em que se vive. Entretanto, em auxílio à paz de que necessitamos para sermos tranquilos, somos de parecer que o perdão das ofensas, sejam elas quais forem, é um dos ingredientes fundamentais na segurança da própria alma, porquanto acalentar ressentimentos é o mesmo que reter substâncias tóxicas, desequilibrando o pensamento e envenenando o coração. Então, pessoal, quando a gente entra nessa questão mais de ciência espírita e a gente pensa assim, poxa, se eu carregar esse rancor pode se materializar no futuro como um câncer, como uma úlcera, como um acidente, né, de carro, como algo ruim na minha vida. É óbvio que a gente percebe, cientificamente falando, que não vale a pena nutrir esse tipo de sentimento e que o melhor para nós mesmos, custe o que custar, independentemente da dificuldade desse processo de perdão, o melhor é perdoar. E para nós encerrarmos, pessoal, o evangelho de hoje, tem um poema bem curto da Maria Dolores, né, aí a própria, dizendo que ela estava encarnada. Isso aqui está no livro, eu nem sei É em no qual livro livro, Maria Dolores, é no livro Maria capítulo Dolores, né? 25. No capítulo 25, a gente tem Maria Dolores trazendo uma carta ao perdão. O poema é assim: alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja, na garantia do bem. Recorda, às vezes o incêndio que se amplia, cresce e arrasa, é uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela, o universo brilha e avança, com garbos de segurança que não se sabe explicar. E Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa, desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Maria Dolores. Então ela chama, pessoal, nesse poema muito bonito, a atenção, às vezes,
a esse rancorzinho, a essa coisa pequena, essa faísca, mas que pode iniciar uma chama. Grande incêndio. Um grande incêndio. Então, às vezes, pessoal, é uma coisa boba, essa faísca, esse rancorzinho, mas que vai se desdobrar e depois, para o Espírito restaurar tudo isso, são séculos e séculos, né, tendo que reencarnar, tendo que refazer, tendo que equilibrar, com certeza não vale a pena. E eu acho, pessoal, que e isso que o Geraldinho trouxe realmente me fez refletir muito aqui durante o Evangelho. Eu acho que o melhor caminho, de fato, é focar no caminho do bem. É focar no bem, focar no sim, focar no trabalho a fazer. Trabalho cristão. Trabalho cristão. Muitas vezes é difícil, né, lembrar da outra pessoa com amor. Então, se está nessa dificuldade de desejar o bem, esquece isso e foca em outra coisa. Desejar o mal. A dificuldade de desejar o bem, né, na facilidade de desejar o mal. Né? Lembro da outra pessoa, já me vem a vontade de desejar o mal. Então, nem lembra. Mas para não lembrar, tem que ocupar a mente com alguma coisa boa, né? Então, ocupa a mente com o trabalho e com toda certeza, né, no trabalho cristão nós vamos adquirir novas forças para lidar com essas situações difíceis pelas quais nós passamos. A minha querida tia-avó, Nair Machado Pascoal, que foi quem me apresentou o Chico em 1981, e ela repetia muito isso, que ela ouvia do pai dela, né? Que a cabeça vazia era oficina do diabo. É isso. Então, a gente tem até nos provérbios de Salomão esse ensinamento. Né? Então, pessoal, é melhor não deixar a cabeça vazia. É melhor trabalhar no sentido de procurar ser útil. É verdade. Porque o trabalho é tudo aquilo que é útil. E sendo útil aos semelhantes, a gente está ocupando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com coisas boas e as coisas ruins vão murchando. Nós estávamos até assistindo aquela atriz, né, comediante Nani People, e ela falando muito bem da mãe dela, que foi uma grande mulher, né? Ela falou que a mãe dela sempre dizia: quem não vive para servir não serve para viver. Então é melhor, como o Geraldinho está dizendo, trabalhar aí sempre no serviço, que a mente ocupada ela vai com certeza pelos melhores caminhos e vai se elevar. Isso mesmo. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim, né, da parte expositiva do Evangelho. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, algum recado desses, não, né? Tá tudo certo. Bom, pessoal, então, para a gente terminar, o Geraldinho vai trazer uma prece. Deixa eu até ver onde nós paramos. Nós paramos, então, ainda nas instruções dos Espíritos. Na semana que vem a gente continua na instrução à indulgência. E antes de nós fecharmos aqui, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente, então, de agradecimento por esse momento maravilhoso. Então vamos, neste momento, com todas as forças dos nossos corações, que é esse motor divino a unir os nossos mais puros sentimentos de amor, de reconhecimento, de gratidão. Vamos passear o nosso pensamento pelo passado e nos lembrar especialmente deste dia 6 de julho, 91 anos atrás, quando Chico Xavier lançava o Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. Mas vamos retroagir alguns anos antes. É o dia 8 de julho de 1927, que, segundo ele, era uma noite fria na Pedro Leopoldo, e ele na companhia de José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio participou mediunicamente da primeira recepção psicográfica assinada por um espírito amigo há 96 anos atrás. E 2 dias depois, no dia 10 de julho deste mesmo ano de 1927, uma senhora iluminadíssima se apresentou para ele. E ele ficou tão emocionado, ele ainda recém-saído das atividades de fé da Igreja Católica Romana, com o hábito de se ajoelhar diante da própria cama antes de deitar-se. Ele estava ali, genuflexo, em orações, profundas orações e meditações, quando aquela visão maravilhosa e amiga lhe alcançou a clarividência. Uma senhora tão linda, tão iluminada, que o próprio Chico chegou a pensar na presença
de Maria Santíssima Nossa Senhora. Mais tarde, naquele momento próprio, ela se identificando, e mais tarde o seu confessor veio explicar quem ela era, como Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal e Algarves dos séculos XII e XIII. E ela se apresentando ao Chico, o espírito que todos nós reverenciamos como nossa querida veneranda, convidou-o a servir com Jesus na caridade. Era a apresentação da mentora espiritual de Chico Xavier para a caridade, para a tarefa da fraternidade que ele nunca mais haveria de deixar. Nos 75 anos que se seguiram, até 2002, ao deixar o corpo físico, Isabel de Aragão conclamou Chico: meu irmão Francisco, venho em nome de Jesus Cristo te pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos. E esta lição para nós é mesmo a porta estreita que se abre diante de nossos problemas, deixando entrar a réstia de luz do grande amanhã, em que, deixando as coisas que para trás ficam e que nada servem do nosso passado, possamos adentrar a porta legítima da fraternidade pura e simples, no abraço amigo aos irmãos sofredores, no auxílio despretensioso e puro aos aflitos, no sorriso diante daqueles que padecem com tristeza, na mão forte e amiga que levanta um caído e que abençoa um desesperado, no abraço sincero e humilde a quem está ralado de dor, pela separação de entes queridos ou pela morte de parentes e amigos. Naquele gesto de companheirismo, oferecendo recursos a quem está pobre de soluções. Enfim, meus irmãos, meus amigos, que Jesus possa nos abençoar neste novo quarto de luz, nesta nova esfera de trabalho e ação que se abre para os nossos corações. Porque em assim procedendo, nós temos certeza de que Jesus estará conosco, no amparo amigo e simples, aos caídos da sorte, aos deserdados do mundo, aos sofredores e aos sobrecarregados. E nesta vibração de legítima fraternidade, nesta ação solidária e amiga, haveremos de nos esquecer dos nossos senões, das nossas ilusões, dos nossos erros, das nossas mágoas, dos nossos desacertos. Este é o caminho da verdade e da vida, que nos propõe um dia alcançar essa condição, a condição mais alta, em que certamente, a exemplo de Jesus, saberemos perdoar não 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa. Perdoar indefinidamente e ainda dizer do fundo de nossos corações a Deus Pai soberano, todo-poderoso: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E em nome de Deus, nosso Pai magnânimo e compassivo, que nos perdoa todos os dias, todas as horas, lembrando teu Filho amado, vosso Filho amado, nosso Senhor e Mestre Jesus, que nos perdoou de todo o coração e de toda a sua alma.
e nós agradecemos, hoje, amanhã e sempre, a presença deles em nossas vidas, para que em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas, levemos também conosco o sinal da redenção espiritual que nos aguarda mais além. Que assim seja, hoje e sempre. Bom, pessoal, então a gente vai fechar o evangelho hoje, fechar a live, assim, com essa prece maravilhosa. E lembrando que na semana que vem nós estaremos aqui, né, como nós temos feito em todas as semanas, na quinta-feira, às 8h30 da noite, tá, gente? Até semana que vem, então. Abração. Tchau, pessoal.